Pronto, essa é a nossa aula 7, né? É. Então, vai lá, Roberta. Vamos começar, então, né? Você tem que passar para mim. Ah, sim, eu tenho que te passar o mando, peraí. Comando aqui, pode compartilhar já. Hoje nós vamos fazer um resumo, um pouquinho sobre tudo que a gente já falou, porque tem algumas pessoas que ainda estão em dúvidas, né, em como utilizar o sistema MetaPower. Então, eu vou falar um pouquinho sobre como a gente pode estar utilizando. Nós somos 6 profissionais, para quem é o primeiro vídeo que está assistindo, com o mesmo objetivo, né, de fazer com que você tome controle da sua saúde metabólica, através de todo um sistema natural de alimentação, de dieta, né, regulação do nosso estresse, do nosso sono. E, para quem não sabe, 93,6% dos seres humanos têm problemas com síndrome metabólica. E para quem que é o sistema metabólico? Para todo mundo, né? Eu falo que os únicos excluídos aqui vão ser as crianças e os adolescentes. E ele vai ser principalmente para quem está com problemas de cognição, que é as dificuldades de concentração. Está sendo considerado, né, os problemas de cognição, o mal do século de agora. Antes era o câncer, né? Agora é o problema de cognição. Todo mundo está, né, com esses problemas, porque está faltando mesmo a energia no nosso cérebro para que ele faça sinapses. A síndrome metabólica, né? O que significa a síndrome metabólica? É a nossa região, né, da barriga aumentada, por causa da nossa má alimentação, por causa dos nossos maus hábitos, né? E também pessoas com baixa absorção de nutrientes, existem pessoas que não conseguem, né? Eu recebo várias pessoas me pedindo o que eu posso ingerir para ajudar na absorção de ferro. Então, é bem complicado, né? O que está acontecendo com as pessoas. Para pré-diabéticos, diabéticos, hipertensos, anêmicos, lúpus, fibromialgia e para pacientes oncológicos. Então, é para todo mundo, eu falo, né? Todo mundo tem algum problema, algum sinalzinho aí com a síndrome metabólica. Contraindicações, crianças e adolescentes. Como eu disse, crianças e adolescentes estão com a energia, com a ATP ao máximo. O que eles precisam é de uma mesa familiar saudável. Então, são os pais que têm que cuidar da alimentação dos filhos. Eles não têm necessidade nenhuma de tomar nenhum remédio para emagrecimento, nenhum sistema, nem que seja natural, eles não precisam, tá? E interações medicamentosas não existem, então trata-se de um sistema totalmente natural. E também você pode estar e deve continuar utilizando os seus suplementos. Aqui não existe nada que a gente vá deixar de ingerir por causa do sistema MetaPower. O sistema MetaPower ele vem para unir, para nos beneficiar, tá? E o primeiro passo é a gente comer balanceado, fazer exercícios físicos e utilizar o nosso blend metabólico, porque ele é a base de todo o sistema, que é o óleo essencial, né? Eu coloquei aqui para vocês, é o óleo essencial MetaPower. Ele também, nós temos aqui na Europa a versão em cápsulas, que ele está simplesmente encapsulado, é a mesma coisa do óleo, tá? Ele só está em cápsulas. E nós temos também os Blitz, que é 1/4 da gota do óleo, que é só o óleo encapsulado também, pequenininho, né? Eu falo que é mais prático também para quando você está na rua, com a sua bolsa. Então, aqui tem 1/4 da gota do óleo essencial. E no Brasil, nós temos as pastilhas, que é esse branquinho, que vai ser igual ao nosso MetaPower que está aqui embaixo. Coloquei um embaixo do outro para ficar bem visual. Então, o nosso óleo, né, MetaPower, ele vai promover melhor digestão, acelerar o seu metabolismo, diminuir o apetite, e vai também ajudar na questão da multiplicação das células adiposas para que isso não aconteça. E é um protetor celular. O sistema MetaPower age a nível celular, isso é muito importante. Não é um sistema somente para emagrecimento, eu falo que o emagrecimento é uma consequência. Ele vai realmente fazer com que todas as nossas células voltem a funcionar como deve ser, tá? E o MetaPower, o óleo essencial é composto dos seguintes óleos: gengibre, canela, a menta, o limão e a toranja. Eu vou falar bem rapidinho, mas é só para vocês entenderem. O passo 2, na verdade, isso não é o passo que a gente vai seguir nessa ordem, mas é simplesmente para vocês entenderem qual o objetivo, né, que a doTERRA fez esse sistema. O passo 2 que eu coloquei aqui é o MetaPower Assist, ou a fibra, que nós temos no Brasil, um substitui o outro, e a intenção aqui é que regule os picos de insulina, né? Que nós tenhamos essa regulação dos picos de insulina. Vocês precisam tomar de 15 a 30 minutos antes das refeições para que você consiga utilizar esse sistema no máximo de potência. Se você esqueceu, não tem problema, durante a refeição você tome.
Você vai escolher qual a refeição que você quer tomar, a refeição que você vai comer, né, com mais quantidade, se vai ser na hora do almoço ou na hora do jantar. Se você quer um emagrecimento mais rápido, eu sugiro que você esteja tomando 30 minutos antes do jantar e 30 minutos antes do almoço. Só que no caso, aí você vai ter que comprar um a mais, né? Um sistema a mais, porque aqui vem 30 cápsulas, no nosso caso aqui da Europa, que é esse daqui, que é o pequenininho, tá? E eles são inibidores do alfa-glucosidase, que diminui a absorção de carboidratos do trato digestivo, reduzindo assim níveis de glicose após as refeições. Eu vou contar aqui o que aconteceu comigo nesses 26 dias. Eu tive um dia que eu saí da dieta e comi um sushi, né? Tinha japonês, então tinha arroz. E o que aconteceu comigo no outro dia é que eu fui ao banheiro como se eu tivesse tomado aquele xilitol que faz a gente mesmo. Eu senti que estava saindo a gordura do meu corpo, tá? Foi super, assim, interessante, eu achei, né? O dia que eu saí realmente da dieta, o que aconteceu. Então, para vocês terem uma ideia, que ele realmente faz essa quebra, né? Desses carboidratos, como deve ser, para que o seu corpo não ingira, né? Não absorva. E aqui são os ingredientes que nós temos no Metapower Assist, que fora o óleo essencial, né, do Metapower, nós temos a berberina, a casca de canela em pó, o extrato de folha de amoreira e a mistura dos óleos essenciais, que são esses que eu já falei. E o passo 3 é o colágeno, que é o carro-chefe, eu acho, do nosso sistema. Ele inclui 9 tipos de peptídeos de colágeno diferentes, é o único do mercado que possui 9 tipos de colágeno. No nosso corpo, nós possuímos 28 tipos de colágeno, e o Metapower, ele possui 9. Fora isso, ele é 12 vezes mais biodisponível do que os melhores colágenos que nós temos aí no mercado à venda. Então, quando a gente toma um sachêzinho do Metapower, é como se nós estivéssemos tomando 12 das outras marcas, tá? Então, assim, se você for comparar o preço entre o nosso e os outros, o nosso sai muito mais econômico, tá? E o Metapower Advance também contém resveratrol, extrato de jambo, ceramida de arroz, extrato de laranja desangue, espinheiro marítimo, biotina, ácido hialurônico e vitamina C lipossomal. Tudo isso para que a gente absorva o colágeno da melhor maneira possível, para que o nosso corpo também tenha os antioxidantes necessários, né, para combater os radicais livres aí que a gente precisa. E é muito importante também a gente ter aí o ácido hialurônico. Por isso que é fantástico o resultado na pele, unhas e cabelos. Fora isso, nós vamos ter melhora na articulação, em todo o corpo, nos músculos, promover energia e aportar os antioxidantes, como eu já falei. E aqui são o que eu acabei de falar, né, explicando um pouquinho sobre cada um. Isso nós já temos aí no nosso grupo, a gente já foi enviado. Enviamos também para vocês o curso, para quem quiser fazer, né? E agora eu vou deixar a Maria falar um pouquinho. Ah, não falei como utilizar, né? Eu falei deles e não falei. Como eu uso? Deixa eu só falar isso que isso é importante. De manhã, eu tomo os 2 copos de água que a Rocio indicou, da medicina Ayurveda, para que a gente limpe o nosso organismo, né? Porque quando nós dormimos, fica ali tudo parado as toxinas, e o nosso intestino precisa eliminar essas toxinas. Então, esses 2 copos de água morna vão servir para isso. Precisa ser esquentado no fogão, né? Na nossa vidrocerâmica, não pode ser no micro-ondas, porque senão a gente modifica, né, a qualidade da água, e a gente sabe que o micro-ondas é cancerígeno, então precisa água morna no fogão, vamos dizer assim, igual a nossa avó fazia, como a Rocio me explicou. Depois, eu espero um pouquinho e eu vou tomar o meu Metapower em água fria. Precisa ser água fria, não pode ser água quente, porque a água quente vai modificar o nosso colágeno. E você precisa de tomar o colágeno longe das refeições, isso é muito importante, porque senão você vai estar eliminando o colágeno que você tomou. Se você tomar junto com o café da manhã ou com o almoço, você vai jogar fora o seu colágeno, literalmente jogar fora. E depois, o que eu faço? Eu tomo colágeno, não tenho fome nesse momento, a água morna e o colágeno me retira já a fome, isso é o meu caso, né? Depois eu espero um pouquinho e eu tomo o suco verde que a Vera indicou, tá? É assim que eu estou fazendo. E depois eu vou fazer o meu almoço. Depois do almoço eu costumo tomar ou uma cápsula ou 3 gotinhas do Metapower. Se você sentir fome em qualquer horário do dia, você pode estar utilizando o óleo essencial do Metapower para que você não tenha vontade de comer. Outra dica que eu dou também é para que você, se sentiu fome, tome água primeiro. Talvez é sede, né? Não é vontade de comer, seja sede. E antes do almoço ou antes do jantar, você escolhe qual a refeição que você vai comer mais. Você toma 30 minutinhos antes o Metapower Assist, porque é ele que vai regular os picos de insulina. Se você esquecer, você toma igual durante a sua alimentação, não tem problema. É melhor do que você não tomar, tá?
e é assim que eu estou utilizando. E eu acho que eu já coloquei também no nosso grupo o quanto que meu rosto afinou. Eu estou muito satisfeita já. Para mim, já percebo nas minhas roupas o quanto eu melhorei, e eu tenho certeza que se todo mundo seguir esse passo direitinho, vai ser fantástico. Tá bom? Pode continuar, Maria. Olá, pessoal. Tem que compartilhar aqui? Não. Já está compartilhado, Maria, já está aí na tela. Ok. Olá, pessoal. Estou feliz de estar aqui novamente com vocês e eu gostaria de falar um provérbio antes da gente começar, que diz Salomão que tudo pode, mas nem tudo convém. Então, às vezes, as pessoas chamam Maria que não pode. Então, eu gostaria de falar para vocês que você pode fazer tudo na vida. Você pode comer, você pode... Não importa o que você quiser fazer, você pode, mas nem tudo convém, né? Por exemplo, você pode usar um martelo para colocar um bonito quadro na parede, mas você pode usar o martelo para bater na cabeça de alguém e matar, né? Então, não convém. E hoje eu vou falar aqui um problema que é universal, que são os produtos leiteiros e as consequências. Na natureza, gente, nós somos o homem é o único animal que toma leite até na idade adulta, né? Porque o leite é para o consumo dos pequenos, né? Dos animais, e nós, quando somos pequenos. Pode passar, Roberta. Nós somos o único que dizemos que somos inteligentes e ficamos usando leite até morrer, né? E o leite, gente, do animal é uma matéria estranha para o nosso organismo. E ele, como é que ele se revela? Revela provocando alergias, doenças de vários tipos, eczema na pele, e muitas outras doenças de ordem cutânea, né? E, normalmente, de maneira geral, não se atribui às alergias, rinite, faringite, sinusite, todos os ites da vida, não se atribui aos produtos leiteiros. O que a gente recebe dos vereditos da medicina é que não tem cura e que a gente tem que viver assim. Então, o leite, gente, é completamente adaptado só para os pequenos aí, né? Para o crescimento dos animais. Pode passar, Roberto. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês aqui para esse quadro, gente, para esse gráfico, que é muito interessante. Eu quero fazer uma pergunta primeiro. Aqui estão os animais, isso aqui é o dobro, os dias que os animais e o ser humano dobra de tamanho. Então, por que aqui, do meu lado esquerdo, tem um bebê e ele leva 180 dias para dobrar de tamanho? Por quê? Alguém pode me falar? E os animais, vocês estão vendo, um gatinho, ele em 7 dias ele dobra, a cabra em 19, o cachorro em 8, mas só o ser humano demora 6 meses para dobrar de tamanho. Por quê? Alguém pode me falar? Acho que ninguém se atreve, vai lá. Gente, olha, o ser humano, ele precisa desenvolver o seu intelecto, ele não cresce só os músculos. Nós, os seres humanos, desenvolvemos num todo, né? Não só a musculatura, como todo o nosso metabolismo, nossa vida fisiológica e, sobretudo, o nosso intelectual. E é por isso que o leite da mãe é imprescindível para o bebê, para o crescimento intelectual de um bebê. E os animais, eles não precisam disso, eles precisam de quê? De proteína para desenvolver os músculos. Então, veja que uma mãe, o leite da mulher, ele tem somente 1,4% de proteína. Portanto, olha, um gato tem 9,5%. A ovelha, 5,5%, o porco, a cabra, olha só, todos os outros animais têm um excesso muito grande de proteína. Então, se nós precisássemos de tanto de proteína que nos formataram desde que nós somos criança, isso estaria invertido, não é verdade? Pode passar, Roberto.
E aqui eu coloquei no gráfico para que vocês tenham, consigam compreender com mais facilidade. Olha só, o grande mito da sociedade hoje é o cálcio. Se você não comer leite, não comer produtos leiteiros, você não tem cálcio. Olha aqui, gente, no gráfico, aqui é por 100 gramas, né, 100 mililitros de leite. A mulher, o ser humano, tem 31 miligramas. Olha a vaca, 120, ou seja, 4 vezes mais. Olha a ovelha, 183, 6 vezes mais. Então, gente, nós precisamos, se o que nós aprendemos desde criança fosse verdade, isso deveria estar invertido, isso aqui deveria ser o primeiro, mas não é. Nós precisamos, é aqui, nós estamos sempre indo contra a lei da natureza, né? Roberto, pode passar. Aqui sobre a proteína também, a mesma coisa. Vocês estão vendo o gráfico no ser humano e assim vai subindo. Olha quanta proteína, tudo isso é excesso para o nosso organismo que não foi criado para isso, né? A natureza, a lei da natureza é essa. E, infelizmente, aqui, né, eu não sei aí no Brasil, que estou fora daí há muito tempo, mas aqui, o bezerrinho, por exemplo, ele não tem o direito de mamar. Quando ele sai do ventre da mãe, a mãe não tem o direito nem de limpar ele. Eles são pegos rapidinho quando ele sai, levado para um chiqueirinho de 1 metro quadrado, e ele vai ser alimentado com leite de soja, para que o leite seja para os seres humanos. E ele não pode criar músculo, ele só tem o direito de ficar em pé e deitar, para não criar músculo, para dar aquela carne, aquele rosbife, né, que é uma carne muito cara para o ser humano, e assim a gente tira o direito de ele se alimentar do leite da mãe. Pode passar. E aqui, gente, para aqueles que têm muita preocupação com respeito ao cálcio e o ferro, eu coloquei aqui um gráfico com um pouco, né? Porque todos os alimentos que nós absorvemos tem cálcio, tem ferro, você não precisa ficar preocupado. Então, veja só, aqui é para os 100 gramas de alimentos. O queijo parmesão, 100 gramas, tem 1.010 miligramas de cálcio. Você já imaginou quanto isso é perigoso para a nossa saúde, né? E você não vai comer só isso, você não vai comer só 100 gramas de queijo, você vai comer outros alimentos durante um dia. E o que é que isso? Quais são as consequências do excesso de cálcio? Ele vai descalcificar o nosso organismo, porque é muito para ele, e a maneira que ele tem que achar um jeito de libertar isso. E é como? Calcificando, descalcificando, e daí vem a osteoporose e muitas outras coisas depois, né? Então, gente, depois vocês podem ver aqui, todos os alimentos contêm, né, repolho, tudo que é verde contém cálcio, e as sementes também, né? E pode passar, Roberta. E eu gostaria de mostrar aqui para vocês esse estudo da Universidade de Harvard, gente, muito interessante. Olha. Esse estudo foi feito com um grupo de homens, quem era vegano, quem era vegetariano, tinha 70% menos de câncer de próstata. Mas aqueles que faziam uso dos produtos leiteiros, eles tinham 40% a mais de possibilidades, e que se comia carne, quem comia carne, 60%. E se ele comia os dois juntos, usava carne e produtos leiteiros, o risco de ter um câncer de próstata era de 200% a mais. Gente, é impressionante, né? Pode passar. No Brasil, a única estatística que eu tive era de 2010, só em 2010 morreram 47 mil homens de câncer de próstata. E o leite também, gente, está implicado na fertilidade das mulheres. Hoje a gente vê mulheres com problema de fertilidade, e homens também, né, em tudo que é lugar. E, recentemente, a gente viu a nossa colega aí dando seu testemunho de infertilidade, de tantos problemas para que ela pudesse engravidar. Então, olha, segundo esse jornal de epidemiologia, a consumação de leite está relacionada diretamente com a
fertilidade das mulheres, entre 20 e 24 anos. Gente, vocês imaginem que uma moça acabou de sair da adolescência, aos 20 anos, já está com problema de fertilidade. E na Tailândia, por exemplo, que os habitantes são mais intolerantes à lactose, que eles são muito intolerantes, a diminuição da fertilidade é muito pouca, 26%. Agora, quando vocês veem aqui na Austrália e na Grã-Bretanha, olha só, 82%. Pode passar, Roberta. Aqui também tem 80% das vacas americanas sofrem de leucemia. E quando você absorve, você usa o leite desses animais, logicamente, você também vai absorver as doenças, né? E a vitamina D, gente, a vitamina D é sempre adicionada dentro dos leites, né? Para quem não sabe, eles adicionam, porque o leite só não tem, e é o quê? Extraída do cérebro dos porcos e da pele. E 80%, gente, da proteína, do leite e do queijo são constituídas de caseína. Olha só, 80% é caseína. E o que a caseína faz? A caseína, ela é responsável por as inflamações das articulações, artrite, reumatismo, reumatoide, todo esse tipo de... E hoje o que mais a gente vê são pessoas com prótese no joelho, prótese no coxo femoral, prótese em tudo que é lugar, né? Reumatismo, né? Segundo o jornal Lancet, né? Que é uma das revistas mais conceituadas de medicina. Pode passar, Roberto. E esse daqui, gente, é 100% dentro do nosso assunto de emagrecimento. Os lactobacilos. O lactobacillus fermentum e os bifidos são os que são colocados dentro do Danone, que você dá para o seu filho e que você também usa. Esse estudo foi feito por um dos imunologistas mais reputados aqui na Europa, né, na França. Esses dois pintinhos são irmãos, nasceram no mesmo dia e eles foram alimentados diferente. O pequenininho foi alimentado com um alimento que é para ele e o maiorzinho foi alimentado com os lactobacilos, que se coloca no Danone. Ele cresceu 30% a mais. Olha só a diferença. Ninguém diria que esses dois pintinhos são irmãos. Então, segundo esse professor, esta é a causa número 1 da obesidade infantil. E esses lactobacilos são eles também que são utilizados para engordar os porcos, né, para engordar os animais. Então, o professor ele diz o seguinte: nossos filhos estão sendo engordados com alimentos de porcos. Pode passar. O leite também, gente, está relacionado com diabetes. Né? Talvez muitas pessoas não tenham essa consciência de que o leite provoca diabetes tipo 1. Olha só, no Japão, aqui em Israel, nos países que o consumo é menor, tem menos esse problema, mas à medida que vai subindo aqui, né, a Suécia, na Finlândia, olha só como o diabetes são bem desenvolvidos. Pode passar. E esse gráfico aqui também é de muita importância, a densidade óssea. Hoje, quando as mulheres chegam aos 40 anos, os médicos já estão pedindo para fazer uma densidade óssea. Como é que diz aquele... Como é que chama, Rocio, aquele exame para ver a densidade óssea? Densiometria. Densiometria, isso. Isso, já estão pedindo para fazer densiometria, porque eles falam, você está na pré-menopausa e já vai baixando o cálcio, a perda de cálcio, e tudo isso está ligado ao quê, gente? Ao nosso estilo de vida, não é nada mais, nada menos do que isso. Então, esse estudo que foi feito pela Fundação Americana de Saúde de Nova York,
mostrando a diferença aqui entre a densidade óssea dos vegetarianos e das não vegetarianas. Olha só, todo esse verde são as vegetarianas, entre 50 e 59, 60 e 69, 70 e 79 anos. Veja a diferença muito grande. Então, você não precisa ficar arrancando os cabelos, dizendo que vai faltar cálcio no seu alimento se você não comer alimentos de origem animal. Pode passar. Aqui também, gente, passou uma, ficou faltando uma lá, Roberta. Não, isso aí você já falou, Maria, que foi para trás, em vez de ir para frente. Ok. O leite também, gente, tem uma ligação muito grande com o câncer de mama. Olha só aqui na Ásia, como a incidência de câncer de mama, porque eles consomem menos leite, ou quase nada, não tem. Olha só quando chega aqui na Suíça, na Dinamarca, gente, aqui na Suíça, uma mulher sobre 3 morre de câncer de mama. E é um país leiteiro por excelência. E eu gostaria de aproveitar para mostrar aqui para vocês esse livro. O leite que ameaça as mulheres. Esse professor, esse cientista, ele trabalha para a Organização Mundial da Saúde. E ele faz aqui um estudo impressionante de como o leite está ligado diretamente ao câncer de mama. Então, hoje a gente tem muito esses problemas, mas a gente nunca para questionar o que é que está por trás de tudo isso. Pode passar a próxima. E está aqui, gente. Deixar essa imagem aí com vocês, era isso que eu gostaria de falar hoje. Foi só uma pinceladinha, né, para que vocês tenham ideia de como os produtos leiteiros podem afetar a nossa saúde em todos os níveis, né? E tem um livro aqui também interessante, que eu gostaria de mostrar, é o mito da osteoporose. Esse cientista também é muito interessante, e ele nos mostra o quanto nós estamos formatado com o que os outros dizem, e a gente não vai buscar ajuda para saber se é verdade ou não, e como a gente pode ter uma boa saúde óssea, né? Eu tenho outros livros aqui, mas está emprestado, eu não tenho a oportunidade de mostrar para vocês hoje, né? Por exemplo, o mito do leite, do mesmo autor do mito da osteoporose, é muito interessante, são livros que a gente precisa adquirir, precisamos ler para ter os conhecimentos, para ter uma boa saúde, tá bom? Silvia, você que vai falar sobre essa parte? Não, eu falei a semana passada. Ah, eu pensei que repetiu alguma coisa. Não. Isso Porque aí eu já falei na semana passada sobre É a porque semana passada eu não fiquei no final da aula, né? Foi por isso. E aí Entendi. ficou que não tirou, pensei que era. Então aqui é a Renata. Agora sim. Acho que eu estava com o meu microfone fechado. Então, muito bom dia a todas, né? É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês nesse processo. E depois de termos essa aula aí maravilhosa, né, sobre alimentação saudável, vamos agora aqui ao nosso tema, que eu trago para vocês sempre, que é a mente, o corpo e o ambiente, né? Então, recapitulando isso, quando a gente faz essa análise, a gente tem claro que engordar não é uma primeira reação física do nosso corpo, quando estamos diante de uma dificuldade no ambiente em que vivemos. Porém, como vimos anteriormente, nosso sistema nervoso ele foi mielinizado de forma que, ao percebermos as dificuldades do ambiente em que fomos criados,
E ao sentirmos as dores dos nossos traços, que são a rejeição, o abandono, a manipulação, a humilhação e a traição, a nossa mente desenvolveu nossos recursos e, de forma estratégica, moldou o formato do nosso corpo para diminuir as chances daquela dor ser sentida novamente. Ou seja, nossos recursos e o formato do nosso corpo são uma reação ao ambiente em que vivíamos. Então, lembram que na aula passada vimos que a percepção do ambiente nos desenvolveu dores e recursos, que nos geraram necessidades básicas, e que, se não atendidas, entramos no modo sobrevivência, que é o mecanismo de defesa que nós temos? Então, se estamos sobrevivendo através do nosso mecanismo de defesa, é porque o ambiente está desfavorável. E assim encontramos no peso uma função. O nosso mecanismo de defesa é uma reação que deveria ser o quê? Ela deveria ser momentânea. Porém, quando vir um modo constante, precisaremos encontrar proteção, destaque ou força no corpo para sobrevivermos ao ambiente ou alguma relação. Veremos agora, num exemplo, como de fato isso acontece. Pode passar, por favor. Então, eis o gráfico do João. Quando olhamos o gráfico do João, vemos que ele tem 38% do traço oral como pico. A dor principal do João é o quê? O abandono. Os recursos principais do João são comunicação e acolhimento. São somente esses recursos? Não. Porém, aqui eu estou falando apenas do seu principal traço, que é o oral. As suas necessidades básicas principais são conexão, sensações e estar com pessoas. O fato em questão do João era emagrecer e estar vivendo um efeito sanfona. Então, na anamnese, nós entendemos que o ambiente de trabalho e estar com pessoas, o João relata que está ok. A atividade extra que ele realiza é musculação, que ele detesta, mas faz. E mora sozinho. Então, quando investigado o momento em que o João começa a engordar, ele relata que houve uma mudança de cidade há alguns anos. Ele sai de uma cidade onde ele tinha muitos amigos que cresceram juntos, tinha um emprego há mais de 7 anos, onde ele tinha uma ótima convivência, e na cidade nova ele não tinha nem os amigos de infância, nem os do trabalho e nem a família por perto. Ele era uma pessoa muito sensível, comunicativa e alegre. Gostava do toque, do calor humano, de dar boas risadas e também de fazer os outros rirem. Ou seja, os amigos antigos sabiam quem realmente era o João e sabiam da sua essência. E na cidade nova, apesar de ter feito novos amigos, as pessoas eram mais frias e distantes. Então, na cidade nova, João não estava conseguindo ser visto da forma como ele gostaria e precisava. Então, naquele momento, o João não estava conseguindo se apresentar para as pessoas da forma como ele se sentia confortável. Ou seja, o seu jeito de ser. Então, o que começa a acontecer? João começa a se sentir triste e comendo mais do que o normal. João ativa, então, o seu mecanismo de defesa, que é o quê? Chorar e comer. E aqui ainda entra aquela questão do famoso homem não chora, ou seja, mais um conflito para o João. E sem perceber, ele começa a modificar seu peso. Porque vejam, o peso ele não aumenta de uma hora para outra. Quando o João se deu conta, ele estava há anos nessa situação. Ou seja, ele estava no modo sobrevivência. E percebe o quê? Que o peso para ele ganhou função de destaque. Porque atualmente ele diz que a convivência com as pessoas está ok. Então, qual foi o registro que a mente dele fez? Para não sofrer novamente aquela dor do abandono, é preciso estar acima do peso. E aqui existe um detalhe no gráfico do João. Não sei se vocês percebem aí, ele tem 75% de necessidade de estar com pessoas. Ou seja,
75% do dia dele, ele precisa estar com pessoas, o que nem sempre é possível. Mas existem ações que ajudam nesse sentido. Então, ficou claro para vocês que João estava se sentindo abandonado por conta das necessidades básicas que não foram atendidas na época da mudança? Então, percebem que João engordou e a vida dele melhorou no que diz respeito à sensação de abandono? Então, nesse exemplo, podemos entender como uma mudança de ambiente pode nos deixar com as necessidades básicas desassistidas e que precisamos estar atentas a isso. Então, nesse caso do João, as sugestões foram, aliadas às possibilidades dele, né, incluir hábitos que atendam às suas necessidades básicas até que ele não precise mais acionar o mecanismo de defesa. Então, quais foram essas ações? Recriar novas amizades em outros ambientes fora os do trabalho, pois lembram que ele tem 75% de necessidade de estar com pessoas? Fazer atividades coletivas, já que ele relata que detesta a musculação, então esse pode ser um motivo, porque a musculação é um exercício muito isolado, né? Restabelecer o contato com amigos antigos, incluir programas divertidos na semana, nem que seja assistir uma série de comédia, ouvir mais música e colocar aromas em casa, porque essas são duas ações que ajudam demais essas pessoas que têm o traço alto, oral, e que por um acaso moram sozinhas. Então, são ações simples que podem fazer a diferença no processo de emagrecimento. Pode passar, por favor. Então, dessa forma, eu finalizo mostrando a vocês que o que nos impede de emagrecer é algo que começou a acontecer quando começamos a engordar. E que nossos traços, eles têm necessidades que só nós podemos, só nós temos e só nós conseguimos atender. Pode passar, por favor. Isso aí. Pois o ambiente, ele sempre terá influência na nossa mente. E cabe a nós usarmos nossos recursos para lidarmos com ele. Então, mais uma vez, eu agradeço a participação nesse projeto e espero ter contribuído com a jornada de vocês. Muito obrigada. É tudo. Perfeito. Você falou aí dos aromas. Roberta, seria interessante passar, talvez, algum aroma interessante para as pessoas que se sentem sozinhas, né? Como é o caso do oral. Sim, é muito importante. O que poderia ajudar? Por acaso eu estou com um gerânio aqui na mão. Então, tá bom. um que eu gosto muito é o Will Orange, porque me dá alegria, né? Ele é um óleo que vai, nesse caso, por exemplo, se você estiver sozinho, a laranja vai dar alegria, positividade. Aí nós podemos estar indicando para essa pessoa fazer uma automassagem, só não pode sair ao sol, né? Mas que faça uma massagem no seu pescoço e em direção ao coração e pensamentos positivos. Mas o cheiro da laranja e com essa automassagem é incrível. E aí você mesma pode passar no seu ombro, descendo para o braço. É interessante depois fazer esse exercício com a laranja, é bem interessante. E agora, o gerânio... E um parênteses aqui, Roberta, que você falou, foi muito importante da automassagem. A automassagem para esse traço é muito importante, porque é um traço que gosta muito do toque. Então, ou uma automassagem, ou alguém que faça massagem também é sensacional, tem um efeito maravilhoso. E é incrível a automassagem. Se a gente começa a fazer, você não vai deixar de fazer. Todos os dias eu faço alguma massagem em mim, seja na minha mão mesmo, no meu pé. Se eu passo o óleo, sinto, eu sempre faço. Nem que seja assim, ó, rapidinho, sabe? Eu sempre tenho esse hábito de fazer. E o gerânio, ele é o óleo da comunicação. Apesar de ser um óleo considerado óleo feminino, ele ajuda a gente a comunicar. Então, para quem tem, né, agora ele está com a dificuldade de se comunicar com outras pessoas num ambiente novo, o gerânio ajuda nisso, ele é excelente para isso, ele é considerado óleo da comunicação também. Nós temos vários óleos essenciais, né, que podem ajudar nisso, mas o gerânio é fantástico. E eu sempre gosto de fazer apresentações e estar com gerânio em mãos. Eu sempre inalo ele antes de fazer uma apresentação, então indico para vocês estarem usando o gerânio. Nós temos o bergamota, que ele é um óleo coringa, para qualquer problema de ansiedade,
de depressão, de se sentir só. Então, ele é um óleo que funciona para todos. Então, é um óleo que eu indico também para estar colocando no difusor, sempre. E o Adaptive eu adoro, porque ele é o anti-estresse que nós possuímos. Então, todo mundo tem um pouquinho de estresse, né? Tudo é estressante. Um local novo, uma academia nova, um trabalho novo. Tem o Aparício, o Aparício que nós somos da equipe dele, ele fala que passar no controle da polícia para ele é estressante, porque é algo novo, ele não sabe que... Tipo assim, ele nunca teve nenhum problema com isso, mas ele tem esse receio. Então, esse óleo também funciona muito com isso, e o Adaptive tem a laranja nela, tem laranja, tem copaíba, então tem todo ali um sistema, né, que foi feito por cientistas, e é por isso que o óleo essencial funciona tão bem. É super interessante. Para de compartilhar aí para você aparecer mais aí na tela, que isso aí já foi a aula. É super interessante a gente estar utilizando mesmo. Você vai colocar mais coisas, vai passar mais coisas? Não, eu ia só falar muito obrigado no final. Só muito obrigado. Mas realmente o aroma, os óleos essenciais podem ajudar, e ajudam muito, né? Para vocês terem uma ideia, na pandemia, eu comecei com a do Terra na pandemia, e os óleos essenciais me ajudaram a emagrecer na pandemia. Normalmente todo mundo engordou na pandemia, né? E eu consegui emagrecer na pandemia. Agora eu voltei a engordar, agora estou voltando com o sistema MetaPower, né? Já desinchei pelo menos. Estou sentindo assim no meu rosto, né? Dá para ver perfeitamente que eu desinchei. Mas os óleos, eu falo que sem eu estar com os óleos essenciais, com certeza na pandemia eu teria engordado, sabe? Porque eu usei mesmo, foi aí que eu estudei, que eu aprofundei, e um aroma faz realmente grande diferença, né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade. Não sei se tem perguntas aqui escritas, acho que não. Acho que não tem. Não tem. Mas os aromas são fantásticos mesmo, para qualquer questão, né? E a partir do momento que eu falo que um terapeuta aprende, né, as composições, a química dos óleos essenciais e aplica no seu consultório, gente, é fantástico. Vocês vão ter resultados fantásticos. Eu até falei com a Rocio e com a Maria, né, que elas têm os pontos e tudo, elas podem começar a utilizar com os óleos essenciais, vai ser mais potencializado ainda, com toda certeza. Você me deu uma ideia, porque eu lembrei agora da época em que o Dr. Callahan, ele fazia o seguinte, ele fazia os pontos de acupuntura, mas quando, por exemplo, era uma pessoa que tinha uma dor muito forte em algum ponto e que ele, só com a TFT, parece que demorava muito, ele colocava os florais de Bach, que é um tipo frequencial, e o óleo essencial também passa uma frequência. Então, seria interessante tanto usar o floral de Bach como os óleos essenciais para, no caso de uma dor ou de uma, sei lá, uma ansiedade, né? Trauma, né? Você pode Sim. estar utilizando. Super Eu acho interessante. que vai potencializar o resultado, né? Com certeza. Tá ótimo. Tá bom. Então, ficamos por aqui, né? Nossa aula 7. Qualquer dúvida, coloquem lá no grupo, né? Muito obrigada pela presença. Queríamos saber também se vocês estão tendo algum resultado, né? Comentem lá no grupo o que vocês estão achando de usar o MetaPower, como é que está acontecendo com vocês, para a gente interagir também um pouquinho por lá. Quem puder colocar uma foto antes e depois, coloquem fotos para a gente também. Interessante a gente estar podendo mostrar, né? O antes e depois. Eu já coloquei do meu rosto, depois mais para frente eu vou pôr do corpo, tá, gente? Eu não vou ter vergonha, não. Eu falei, minha foto horrorosa, mas pensa. Mas eu falei, promessa é dívida e eu vou colocar, tá? Tá bom, vamos em frente, que conseguimos. Então tá bom. Um beijo grande para vocês. Beijo para todos. Tchau, tchau. Tchau. Beijo para todos vocês. Tchau.